aí galera da Pro Fisher, tudo bem com vocês? Bora começar aqui mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é sobre os materiais com que são construídas as varas de pesca. Os dois principais materiais, né? Vou falar um pouquinho sobre as varas de fibra de vidro e as varas de fibra de carbono. E antes de continuar o vídeo, já aproveitando aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, que isso fortalece muito e faz com que a gente traga mais vídeos. Bora pro vídeo! Então galera, eu tô aqui com dois modelos de vara. Os dois são da fabricante Maruri. Os dois têm as duas varas têm 1,65 m de tamanho e tem as mesmas libragens, de 15 a 20 libras. Esta é o modelo Marine Solid, construída em fibra de vidro, e esta o modelo Evo Carbon, construída em fibra de carbono. A grande diferença entre as duas, a grande principal diferença entre as duas é o peso. Varas de mesmas dimensões, mesma libragem, mesma fabricante. Mudou o tipo de material com que é construída, fibra de vidro e fibra de carbono, você vai ter uma diferença de peso. A vara construída em fibra de carbono é muito mais leve do que a vara construída em fibra de vidro. Certo, galera? Então a principal diferença entre as duas varas é o peso. Existem algumas outras que eu vou exemplificar agora. A fibra de vidro, de maneira geral, tem algumas propriedades mecânicas diferentes que a fibra de carbono. Ela é uma fibra mais molenga, mais maleável e, de maneira geral, tem mais resistência a impacto do que a vara de fibra de carbono. Então, se por exemplo, você, na hora da fisgada, você passou do ângulo de 45 graus para trabalhar sua vara e é um peixe muito pesado que vai puxar muita linha, a vara de fibra de vidro vai envergar mais sem que tenha riscos de quebra. Tem menor chance de quebra nessa ocasião, se você passou do ângulo de 45 graus. Porque é uma fibra mais maleável. Além do que, no transporte, pode acontecer da gente bater a ponta da vara dentro do barco, num tronco de árvore, em algum local. Então a vara de fibra de vidro vai ter uma maior resistência a essas propriedades, uma maior resistência nessas ocasiões, devido às propriedades mecânicas da fibra de vidro. Uma fibra um pouco mais maleável e que tem mais resistência a impacto. Em compensação, uma vara muito mais pesada. Já a vara em fibra de carbono é uma vara um pouco mais rígida. A fibra de carbono, de maneira geral, é um pouco mais rígida e não tem tanta resistência a impacto em comparação à fibra de vidro. Não estou falando que a vara de fibra de carbono vai quebrar em qualquer batidinha, não. É apenas um comparativo entre as duas, tá? Então, por exemplo, se você numa fisgada, você passou muito do ângulo de 45 graus e o peixe fizer muita força, você tem que trabalhar um pouco melhor isso aí, porque se você manter acima de 45 graus, essa fibra de vidro, a fibra de carbono não vai aceitar tanta essa envergação. Tem maior risco de você quebrar esse material. E no transporte também, se você bater a ponta da vara no transporte, num barco, numa árvore, num tronco, tem mais chances de você danificar o blank da sua vara construído em fibra de carbono. Em compensação, é uma vara extremamente leve. E isso faz toda a diferença na pescaria, principalmente numa pescaria de iscas artificiais. Que você no que você vai passar o dia inteiro arremessando e recolhendo e trabalhando a sua isca. Por quê? Uma vara muito mais leve, você consegue montar um equipamento mais leve e vai permitir com que você tenha um menor desgaste durante a sua pescaria. Desgaste físico, que eu digo. Vai cansar muito menos o seu punho, a sua mão, o seu antebraço. Com isso, você vai render muito mais em performance durante a pescaria. Se você consegue trabalhar com a mesma qualidade em precisão de arremesso, trabalho de isca e distâncias durante ao longo do dia, você tem uma tendência maior de produtividade de peixes também, porque você está trabalhando da melhor maneira possível a sua isca artificial. E você vai conseguir isso com um equipamento mais leve. Um equipamento mais pesado, durante o dia, você vai ter muito mais desgaste físico. No decorrer do dia, principalmente da tarde para o final do dia da sua pescaria, você já não vai ter mais o mesmo desempenho de arremesso, precisão, distância da isca, porque o seu físico, o seu braço vai estar muito mais cansado. Então, numa pescaria de iscas artificiais, a vara de fibra de carbono faz uma diferença em produtividade durante o seu dia a dia. Outra coisa, se você é um pescador iniciante, uma vara de fibra de vidro é uma excelente opção como uma vara de entrada para você aprender a pescar.
porque é uma vara que vai aceitar muito mais esses deslizes que a gente às vezes acontece na pescaria. O pescador iniciante comete muito mais deslizes, como por exemplo passar da angulação de pesca, bater a vara no transporte, porque ela tem um pouco mais de resistência. Se você for partir, conforme você for evoluindo na sua pescaria, e principalmente numa pescaria de iscas artificiais, aí você adquirir um equipamento de carbono vai fazer toda a diferença na sua pescaria. Não estou falando que a vara de fibra de vidro não dá para pescar, dá sim, perfeitamente. Mas você vai sentir a diferença quando você começar a pescar com uma e com outra. Você vai ver como o seu rendimento com uma vara mais leve, que é o que permite uma vara construída em fibra de carbono, você vai ver que o seu rendimento durante a sua pescaria vai ser muito maior. Você vai sentir muito menos cansado, a sua pescaria vai render mais e você vai conseguir maior produtividade de peixe, já que você trabalha melhor sua isca durante toda essa pescaria. No final do dia, você vai ter muito menos desgaste físico do que se você estivesse pescando com uma vara de fibra de vidro. Já se você for fazer uma pescaria embarcada de espera, por exemplo, onde sua vara vai ficar com a isca lá no fundo, você não vai trabalhar uma isca artificial, vai ser uma pescaria de espera, uma vara de fibra de vidro atende perfeitamente isso, porque você não vai precisar ficar arremessando toda hora. Então mesmo ela sendo mais pesada, ela vai te atender na sua pescaria da mesma maneira. Lembrando, galera, claro que existe uma diferença de preço entre elas, né? A vara de fibra de carbono é um preço um pouco superior que a vara de fibra de vidro. Tanto é que as varas mais tops do mercado e mais caras normalmente são construídas em blank de fibra de carbono. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu trouxe aí falando um pouquinho da diferença de materiais que tem na construção das varas. Como eu falei no começo do vídeo, não deixa de dar like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Valeu e fui!